De vez em quando nos deparamos com batalhas que parecem que são destinadas a acontecer. E nesse caso, não é nenhuma batalha de bem contra o mal, mas simplesmente porque os elementos são opostos. Tocha humana versus homem de gelo. De um lado, o calor de um sol, e do outro, o zero absoluto. Quem você acha que leva nessa batalha? Bom, vem comigo que você vai descobrir. Origem do Tocha humana. Jonathan Storm, mais conhecido como Johnny Storm. Um jovem impulsivo, brincalhão e cheio de confiança que se tornaria o Tocha humana no futuro. A sua história começa em uma missão espacial ousada, onde o objetivo era chegar em um planeta a 44 anos-luz de distância. Johnny se junta a sua irmã, Sue Storm, a Reed Richards e a Ben Green, em um voo experimental. Mas quando a nave atravessa uma tempestade de radiação cósmica, tudo muda para sempre. Cada um ganha uma habilidade sobre-humana, e o Johnny, ele se torna um homem feito de fogo vivo. O fogo dele é similar ao plasma. Então, ele desenvolve o seu bordão, em chamas, e seu corpo inteiro se incendeia, transformando ele no Tocha humana do Quarteto Fantástico. Origem Homem de Gelo. Do outro lado da batalha temos Robert Drake. Para muitos, apenas Bob, mas para o mundo, o Homem de Gelo. O seu poder, como a maioria dos X-Men, surgiu na sua adolescência, e ele achava uma maldição difícil de controlar. Ele era perseguido por aqueles que o temiam, mas Bob foi salvo pelo professor Charles Xavier, que o recrutou para a primeira geração dos X-Men. No começo, o poder dele parecia até cômico, um garoto coberto por uma fina camada de gelo, como um boneco de neve. Mas com treinamento, Bob aprendeu a dominar a sua criocinese, e ele deixou apenas de se proteger com gelo, para também criar armas, muralhas, rampas e até colossos inteiros moldados do nada. Ao longo dos anos, o humor do leve jovem mutante escondia um potencial colossal. Com a orientação e experiências traumáticas, Bob despertou algo muito maior. Na realidade, ele era e sempre foi um mutante de nível ômega. E isso significa que ele não tem um limite de poder estabelecido. Mas calma, a gente ainda vai chegar lá. Bom, agora que a gente já conhece a origem dos nossos desafiantes, vamos aos poderes. Poderes Tocha humana. Se você pensa que o Tocha humana é simplesmente um cara que pega fogo, você tá muito enganado, meu jovem gafanhoto. O seu corpo é literalmente um reator vivo, e é alimentado pela energia cósmica que altera sua fisiologia. Então, graças a esses fatores, ele tem uma gama absurda de poderes. Ele pode gerar e controlar o fogo em escalas colossais, desde pequenas faíscas e até tempestades solares inteiras. Ele pode voar em velocidades supersônicas, impulsionado por jatos de fogo que rivalizam com caças militares. Ele pode criar construtos flamejantes, chicotes, bolas de plasma e até muralhas incandescentes, fora suas rajadas de fogo constantes. Ele pode controlar a intensidade térmica, desde o calor moderado até temperaturas próximas à do Sol. Ele é insanamente absurdo de poderoso. Mas claro, seu trunfo final é o temido modo supernova. E nessa forma, Johnny libera toda a sua energia em uma explosão que pode devastar cidades inteiras. Um poder tão destrutivo que ele evita usar, pois pode colocar em risco até seus aliados. E além disso, seu corpo resiste naturalmente ao fogo, ao calor e até impactos extremos. Johnny, em essência, é uma arma de destruição em massa com consciência humana. Ele é extremamente poderoso. E agora vamos ver os poderes do seu rival. Poderes Homem de Gelo. Se o Johnny ele pode controlar o estado do fogo, o Bob ele possui a habilidade de manipular o estado da água em qualquer forma, sólido, líquido ou gasoso. Isso torna um dos mutantes mais fortes e versáteis já existentes. Com esse poder, ele pode criar armaduras de gelo que aumentam sua força e resistência, moldar armas e criaturas a partir do frio e criar verdadeiros exércitos congelados. Ele pode manipular a umidade do ar, formando tempestades de neve, geadas repentinas e até congelar os oceanos. Ele pode transformar o próprio corpo em gelo ou vapor, tornando-se praticamente indestrutível. E também, ele tem um dos fatores de cura mais insanos da Marvel. Ele pode se reconstruir a partir de uma única molécula de água, renascendo mesmo após ser destruído. Ele também pode compartilhar a consciência dele com seus constructos, fazendo com que ele esteja em qualquer lugar do planeta se tiver um constructo dele lá. Mas o que o coloca ainda acima de todos os outros é que ele tem o patamar de mutante de nível ômega. Significa que o Bob não tem limites conhecidos, e ele já mostrou o poder suficiente para alterar o clima global inteiro e congelar até entidades cósmicas. O Bob, ele é simplesmente o frio absoluto. Ele é capaz de reduzir moléculas ao zero absoluto, o ponto final da energia térmica. Bom, sabendo dessas informações, será que a gente já pode ter um veredito? Eu acho que ainda não.
Por isso, a gente vai ver os feitos de cada um deles. E para começar, vamos aos feitos do Tocha Humana. Johnny Storm já provou inúmeras vezes que seu fogo não é apenas para espetáculo, é um poder extremamente letal. Em um combate contra o Annihilus, na zona negativa, Johnny foi capaz de entrar em modo supernova, liberando energia comparável a uma explosão nuclear. Ele atingiu temperaturas tão altas que conseguiu derreter aço como se não fosse nada em algumas HQs. Ele resistiu a confrontos contra inimigos de escala cósmica, como o próprio Galactus e o Surfista Prateado, sobrevivendo a explosões de poder que devastariam exércitos inteiros. Ele demonstrou a capacidade de lutar por longos períodos no ar, em alta velocidade, tornando-se não apenas um atacante, mas um caçador aéreo letal. Sua chama já foi tão intensa que conseguiu sobrecarregar sistemas planetários inteiros, criando auroras e explosões visíveis ao espaço. E agora vamos aos feitos do Homem de Gelo. E para começar, ele já congelou o planeta inteiro quando ele estava sob o controle da Semente da Morte do Apocalipse. Em uma escala cósmica, Bob demonstrou ser capaz de congelar até entidades, como quando ele fez quando congelou o inferno inteiro. Exatamente, o homem simplesmente congelou as chamas do inferno. Ele já sobreviveu à própria destruição corporal diversas vezes. Mesmo desintegrado, reconstruiu-se a partir de uma única partícula de umidade do ar. Ele criou exércitos inteiros de duplicata de gelo, lutando em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Já mostrou que pode levar moléculas ao zero absoluto, um nível de frio que literalmente remove a energia vital da matéria. Enquanto ele estava sob intervenção telepática, foi revelado que o Bob raramente usa todo o seu potencial. E quando ele fez, provou que poderia alterar o clima em uma escala continental, tornando-se uma ameaça global sozinho, e trazendo à tona a Era do Gelo novamente. Mas qual será a conclusão dessa batalha épica? Será que o gelo derrete? Será que o fogo congela? Bom, não é tão simples assim. Eu acho que no começo, o Johnny Storm poderia dar sim um pouco de trabalho para o Homem de Gelo, por causa da sua velocidade insana e também do seu calor, que derreteria o gelo no começo do Bob. Mas conforme a luta fosse passando, o Johnny ia ficar cada vez mais cansado, e o Bob ele tem praticamente estamina infinita, por causa da sua regeneração insana. E mesmo que no final o Johnny apelasse e usasse sua supernova, poderia simplesmente acontecer o fato que o Bob poderia congelar a explosão. Gente, eu não tô puxando um saco de um personagem ou outro, é porque literalmente o zero absoluto não tem nada que vença. O Bob nos quadrinhos ele já conseguiu congelar a luz, literalmente ele congelou a luz, reescreveu as leis da física. Ele é um mutante de nível ômega, então eu acho que simplesmente não tem uma troca justa nesse caso. Pode ser que no começo, pelo fato dos dois serem heróis, o Bob não pegue tão pesado contra o Johnny. Mas a partir do momento que ele quiser ganhar a luta, vai ser simplesmente fácil pra ele. Fora o fato que depois do Johnny usar o seu modo supernova, ele fica extremamente exausto, levando semanas ou até meses para ele conseguir usar de novo. Bom, e a conclusão é essa: o Homem de Gelo ele ganha e ganha com sobra. E o que você acha? Você achou essa batalha justa? Você acha que o Johnny ganharia? Deixa aí nos comentários, talvez você tenha uma outra perspectiva que eu não tenha visto. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, porque em breve eu farei muito mais vídeos de batalhas. E você pode comentar, discordando ou não, você vai estar me ajudando a crescer o canal. Então muito obrigado por isso e até a próxima.